Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite para você, professor Tiago Andrade na área mais uma vez. Queridos, o nosso objetivo hoje é começar o conceito das funções circulares ou das funções periódicas, seno, cosseno e tangente. Na primeira aula, nós vamos apresentar o conceito da função seno e como ela se desenvolve a partir de uma volta no ciclo trigonométrico. Então, vem com o Titi. Queridos, vamos dar uma olhadinha aqui no slide que o Tiago vai apresentar, onde você vai entender perfeitamente como essa função se desenvolve em 3, 2, 1. Vem comigo. Bom, amores de My Life, este espetáculo de homem apresenta para você os conceitos das funções trigonométricas circulares e das funções periódicas. Nós vamos começar nessa primeira aula a introdução ao estudo da função seno. Queridos, para isso, primeiro a gente tem que fazer uma revisãozinha básica do que é o ciclo trigonométrico, que nós já tivemos 3 aulas de ciclo trigonométrico. Querido, lá no ciclo trigonométrico, a gente já sabe que é uma circunferência de raio unitário, ou seja, o raio vale uma unidade de medida, 1 centímetro, 1 metro, 1 decímetro, não importa. E que este ciclo trigonométrico, que é a circunferência, está centrada na origem do plano cartesiano. Então, nós vamos ter 2 eixos suportes, o eixo das abscissas, que é o eixo X, e o eixo das ordenadas, que vai ser o eixo Y. Então, aí está a imagem de um ciclo trigonométrico. Vou pegar meu indicador aqui, vamos recordar e perceber que aqui é um ciclo trigonométrico, aqui é a origem, eixo Y, eixo X, e aqui é a circunferência de raio unitário, uma unidade de medida qualquer. Evidentemente que aí nós resolvemos chamar então o eixo das abscissas como o eixo dos cossenos e chamamos o eixo das ordenadas como o eixo dos senos. Também criamos um terceiro eixo suporte, que é chamado de eixo das tangentes, onde esse eixo vai ser paralelo ao eixo dos senos e perpendicular ao eixo dos cossenos na origem dos arcos, que vai ser o ponto A, conforme aí a nossa figura. Aí aqui nós temos o eixo dos senos, que é o Y, o eixo dos cossenos, que é o eixo X, é o eixo fundamental. Agora nós temos um terceiro eixo, que é esse eixo aqui, ó, que é o eixo das tangentes, que ele vai ser perpendicular ao cosseno e paralelo ao seno na origem dos arcos, que é esse pontinho A que o Tiago está indicando aqui para você. A imagem ainda já apresenta o eixo das cotangentes, que eu ainda não apresentei no ciclo, que teremos apenas uma aulinha para as funções inversas e o ciclo trigonométrico analisando as relações inversas. Então, esses 3 eixos, eixo do seno, eixo dos cossenos e eixo das tangentes, são os eixos básicos que a gente precisa revisar, relembrar como é a posição de cada um deles. Bom, então, feito isso, agora nós vamos definir o seno no ciclo trigonométrico, coisa que nós também já fizemos em aulas anteriores, lá no ciclo trigonométrico, parte 1, 2 e 3. Mas sempre é bom revisar. Querido, no seno, no ciclo trigonométrico, quando eu defino que o seno é o eixo Y, então eu resolvo definir que o seno nada mais é do que a projeção da extremidade do arco até o eixo das ordenadas, ou seja, até o eixo Y. De modo que o seno vai ser o segmento de reta que liga a origem até esse pontinho da projeção. Então, de maneira geral, aqui nós temos aqui uma circunferência trigonométrica, raio vai ser unitário, e aqui eu tenho um arco AF, ó, arco AF, beleza? Esse arco AF, a extremidade dele é o F. Eu vou fazer uma projeção ortogonal. O que é isso? Segmento perpendicular em direção ao eixo das ordenadas. Essa projeção ortogonal, essa linha pontilhada aqui, vai tocar no ponto P. Esse ponto P vai ser um valor entre 0 e 1 para essa posição, ó, entre 0 e 1. O segmento de reta OP, que é esse segmento vermelhinho, é chamado de seno do arco AF. Beleza? Então, o seno do arco AF vai ser a projeção OP, vai ser maior que 0 e menor que 1. É lógico e evidente que se, a partir de um arco AF, nós construímos um ângulozinho alfa, à medida que o arco aumenta, o ângulo aumenta, temos então que o seno de alfa, o seno do arco AF, irá variar de acordo com o ângulo. É evidentemente
que para isso a gente vai definir então esta função seno. Esta função seno vai ser a função f de x igual a seno de x, ou f de alfa igual a seno de alfa. É desta forma que a gente vai fazer o estudo da variação. Para isso, vamos observar a animação a seguir com o Tiago agora. Bom, queridos, o objetivo da animação é te mostrar como a função seno varia dentro de cada quadrante para cada ângulozinho alfa. Vamos dar uma olhadinha, então, como que funciona a animação aqui utilizando o GeoGebra. Bom, queridos, aqui está o GeoGebra, que é um programinha bacana de matemática. Qualquer pessoa curiosa pode baixar o aplicativo em casa e mexer. Bom, aqui nós temos o pontinho F e o ponto A. Repara que à medida que o AF vai aumentando, o arco AF vai aumentando, a projeção lá no primeiro quadrante, olha lá, também vai o quê? Aumentando. Né? A projeção do F, do arco AF, sobre o eixo Y é esse pontinho P. E o segmento de reta OP, que é esse vermelhinho aqui, é o seno do ângulo. Então, à medida que o ângulozinho aumenta, olha lá, o seno vai o quê? Aumentando, até atingir o máximo lá. De novo, ó, primeiro quadrante, ó, ele sai do zero. À medida que o ângulozinho vai aumentando, o F vai andando, o seno também vai o quê? Aumentando, até chegar no ponto máximo. No segundo quadrante, ocorre o processo o quê? Contrário, olha lá, no segundo quadrante, à medida que o ângulozinho F vai aumentando, o ponto F vai aumentando, a projeção sobre o eixo dos senos vai o quê? Diminuindo. Então, vai fazer esse movimento que é o contrário. Ó. Primeiro quadrante vai aumentando, 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 aumentou. Segundo quadrante diminui, 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 até chegar aqui nos 180 graus, que vai ser zero novamente. No terceiro quadrante, ela vai diminuindo, 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 o ângulo está aumentando, mas a projeção está agora na parte de baixo do ciclo, ó, negativo, né? Até o negativo menos 1. No quarto quadrante, olha lá, novamente o F continua andando e a projeção continua agora aumentando, porque está saindo do menos 1 em direção ao zero. Então, observa, o primeiro quadrante aumentou. Segundo quadrante, a projeção diminuiu. Terceiro quadrante, ela vai diminuindo porque vai para a parte negativa. E no quarto quadrante ela vai aumentando porque ela sai da negativa até chegar no ponto zero novamente. É dessa forma que o seno varia. Ó. Novamente, o seno varia para cada posição F, seja o F de primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante ou quarto quadrante. Beleza? Tranquilo? Bonitinha, animação e suficiente para você entender como que o seno varia de acordo com a medida do alfa. Muito bacana, né? Top de linha essa ilustração. Chique, mas chique mesmo. Bom, continuando então, nós já sabemos então de maneira geral como se define e como se comporta esse segmento OF, quando ele cresce, quando ele decresce, quando ele é positivo, quando ele é negativo. Então vamos de maneira geral introduzir o conceito da função seno. Queridos, então de maneira ampla, a função seno vai ser f de x igual ao seno de x, que é essa função verdinha aqui em destaque. Repara que para cada número real x, para cada arco x, eu vou ter uma imagem f de x dada pela função seno de x. O seno vai ser a ordenada desse ponto, enquanto que o x vai ser a abscissa desse ponto. E nós já podemos perceber lá pela ilustração que o Titi te mostrou que a função seno vai ser positiva no primeiro e segundo quadrante, porque as projeções estão na parte de cima do eixo y. Ao mesmo tempo, já podemos definir que a função seno, vai ser negativa na partezinha o quê? De baixo, porque as projeções do terceiro e quarto quadrante sempre vão estar na parte de baixo do eixo das ordenadas ou do eixo dos senos. Então, desta forma, a gente consegue entender que o seno vai ser positivo no primeiro e segundo quadrante e que o seno vai ser negativo no terceiro e no quarto quadrante. Já deu para perceber também que no primeiro quadrante a função cresce, no segundo quadrante a função decresce, no terceiro quadrante a função decresce e no quarto quadrante a função
cresce novamente. Então, se eu fosse fazer um esqueminha de crescimento, eu poderia vir aqui e falar para você que no primeiro quadrante, essa função é crescente. No segundo quadrante, a função é decrescente. No terceiro quadrante, novamente, ela é decrescente. E no quarto quadrante, novamente, ela vai ser o quê? Crescente. Também já podemos perceber isso lá nas nossas animações. Agora, vamos então tentar construir um gráfico a partir desta imagem que a gente tem, a partir do ciclo trigonométrico e associando as extremidades. Por isso, o item 4 vai ser o gráfico. Mas para isso a gente tem que observar uma tabelinha. Então, para fazer a tabela, o Thiago vai pegar novamente o ciclo trigonométrico, o eixo dos senos, o eixo dos cossenos, estou destacando o seno. Ele é positivo na parte de cima, ou seja, primeiro e segundo quadrante dão projeções positivas, e o seno ele é negativo na parte de baixo, ou seja, projeções negativas no terceiro e no quarto quadrante. É lógico e evidente que se eu seguir os pontos fundamentais, né, os ângulos fundamentais, eu consigo construir essa tabela aqui. Tiago, de que modo? Bom, vamos analisar aqui com o Tiago. Olha só, quando o ângulozinho está aqui, ou seja, quando ele é 0 grau ou 0 radiano, a projeção é esse pontinho preto aqui. Então, o seno de 0 é 0. Da mesma forma que quando ele dá uma volta completa e chega aqui, ele é 360 graus, ou 2π radianos. E o seno de 2π radianos também vai ser o quê? 0. Porque ambos, tanto o 0 quanto que o 360, que é uma volta completa, estão na projeção, nesse pontinho da origem do plano cartesiano. Quando o seno está aqui, ó, π sobre 2 radianos ou 90 graus, a projeção é o próprio raio, ó, é o segmento vermelhinho todinho. Então, o seno de π sobre 2 vale 1 positivo. Agora, quando o ângulozinho está aqui, ó, ou seja, ele é 270 graus ou 3π sobre 2 radianos, a projeção é o segmento OP todinho aqui, ó. Só que esse segmento todinho aqui, ele é amarelinho, ou seja, ele está indicando o raio negativo. Então, ele vale quanto? Menos 1. Da mesma forma que o ângulozinho de 180 graus, ou π radiano, a projeção vai ser novamente a origem, ou seja, vai ser um ponto. Então, por isso que o seno de π vai ser 0. Então, a gente consegue perceber, por isso que o Thiago está colocando aqui, que essa tabelinha vai nos auxiliar a construir o gráfico da função seno. A gente sempre constrói o gráfico da função seno a partir dos valores notáveis, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Então, você pode guardar esse valor assim, 0, 1, 0 menos 1, 0, 1, 0 menos 1, 0, 1, 0 menos 1. Ó, acompanha com o mouse, ó. 0, 1, 0 menos 1, 0, 1, 0 menos 1. Pode ir daqui na sua casa cantando. 0, 1, 0 menos 1, 0, 1, 0 menos 1. Você vai guardar o valor. 0, 1, 0, menos 1. É desta forma que você vai decorar os valores notáveis de 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Sempre variando 0, 1, 0 menos 1, 0, 1, 0 menos 1. Toda vida, não importa qual seja o ângulo. Querido, vamos observar agora, então, uma outra animação com o professor Thiago, onde eu vou te ensinar a construir o gráfico a partir de um programinha chamado GeoGebra. Olha lá. Bom, queridos, continuando a nossa animação, a gente pode perceber o gráfico também da função seno, como se comporta. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui na nossa animação no GeoGebra. Queridos, na primeira animação, o Thiago te mostrou que à medida que o F, o arco AF aumenta, lá, o seno vai crescer no primeiro quadrante, atingir o máximo, diminuir, decrescer no segundo quadrante, atingir 0, continuar decrescendo no terceiro quadrante, aí a projeção vai virar menos 1, que é o limite inferior, e no quarto quadrante ele começa a crescer, olha lá, porque ele vai sair de menos 1 e vai chegar no 0, ou seja, o comportamento da função é assim, cresce, decresce, decresce, cresce, cresce, decresce, decresce, cresce. É dessa forma que a gente viu a primeira animação.
Evidente que agora eu vou associar um ângulo, construir a função seno x e ver como ela se comporta nesse gráfico. Para isso, vamos acompanhar aqui o que o Thiago vai fazer. Eu vou construir um ângulo AOF, que é esse ângulozinho. Quando eu construo esse ângulozinho, repara aqui, o Thiago pegou errado, repara aqui que à medida que eu pego o F e vou fazendo, olha lá, o ângulozinho verde vai aumentando, ó, 108, 136, vai aumentando, ó, 218, ele está aumentando, 270, vai embora. Chega aqui, fecha 360 graus, que é côngruo com zero. Então, 0 ou 360 graus. Então, lá, à medida que o ângulozinho vai aumentando, o seno vai variando. Ângulozinho aumentando, seno variando. Ângulozinho aumentando, seno variando. Ângulozinho aumentando, seno variando. Então, é desta forma que a gente vai montar o gráfico. Para isso, o Thiago vai criar um ponto B aqui do lado de fora. E vou renomear esse ângulo. Então, vamos aqui na configuração. Eu vou mexer aqui, ó, na lei de sua composição. Eu vou colocar ele como ângulozinho alfa. Vamos pegar aqui uma letrinha grega alfa, queria aparecer o ângulozinho alfa, né? Tem que respeitar. E aqui, nós vamos colocar ele como seno de alfa. De novo, vamos colocar aqui seno de alfa. Fecha parênteses. Só trocar aqui, porque senão vai dar errado. Tem que ser letra minúscula. Seno de alfa. Pronto. Feito isso, agora eu estou chamando isso aí como alfa e seno de alfa. É desta forma que a gente vai habilitar o rastro. Só um minutinho que está dando erro, vamos ver por quê. Alfa e seno de alfa. Seno de alfa. Fecha parênteses de novo. Pronto, agora sim. Bom, o Thiago vai novamente fechar. Deixa eu tirar minha janela daqui, senão atrapalha. Pronto. Eu vou diminuir agora isso aqui para você entender. Vou diminuir. Vou chegar ele para cá. Você vai entender como essa função seno se comporta. Querido, repara que à medida que o Thiago mexe no F, olha lá, à medida que o Thiago mexe no F, esse seno vai andar. Olha lá, ele está respeitando a curva, certo ou não? Olha lá, ele vai andar. Começou de novo, ó. À medida que o ângulo desloca, o pontinho B desloca, porque ele representa o seno de alfa lá no gráfico. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar ele aqui e habilitar o rastro dele. Tá? Então, exibir o rastro. Pronto. Então, vamos começar aqui a partir desse ponto. Repara aqui, ó, que agora, à medida que ele se desloca, ele anda, olha lá, ele faz aquele deslocamento. Então, o ângulo aumenta, o ponto imagem vai se deslocando a partir dali. Pronto. Completou uma volta. Como eu não tinha dado o início aqui, eu vou fazer o início, olha lá, de novo, ó, ele sai do zero e faz esse movimento. Para cada movimento que ele faz, ele está completando aquela curvinha ali. Ó. Esse é o gráfico da minha função seno de x. Então, olha lá, o gráfico da função seno x vai ser essa curva que o Thiago está acabando de fazer. Beleza? Então, aqui está representado o gráfico da função seno para uma volta completa. Repara aqui ó, que ela sai do zero, vai no 1, depois volta no zero. Depois vai no menos 1 e volta para o zero. Aqui, ó, ele corta aqui no π radiano. O π radiano é 3,14. Né? E o 2π radiano, 2π seria 6,28. Né? Ah lá, seria aqui, ó, 6,28. Então, essa é a função seno. Isso aqui é chamado de senoide, mas o Thiago insiste, aqui só está representado uma única volta desta função. Para colocar mais voltas, eu teria que reprogramar esta função aqui no GeoGebra. Beleza, queridos? Interessante a animação e dá para você ver que à medida que o ângulozinho vai se deslocando, a função seno também vai se modificando. 0, 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1. E assim por diante. Vamos continuar a aula com Titi. Bom, queridos, bacana a ilustração. E essa ilustração vai nos dar a noção que o gráfico da função seno, então, vai ser esta curva. Nós acabamos de ver a animação. Ou seja, à medida
que o ângulozinho X vai aumentando, o seno vai variando. Primeiro quadrante, crescente. Segundo quadrante, decrescente. Terceiro quadrante, decrescente. Quarto quadrante, crescente. Positivo no primeiro e no segundo quadrante. Negativo no terceiro e quarto quadrante. É óbvio que aqui está representada a função seno em apenas o quê? Uma volta. Então, ali nós temos apenas uma volta. A partir de uma volta, eu consigo construir esse gráfico, que é chamado de gráfico da função geratriz, ou gráfico da função geradora. Esse gráfico é muito importante, porém, nós temos que entender ele na forma mais ampla, né? É importante a gente entender que o maior valor da função seno é 1, que o menor valor é menos 1, e que essa curva aqui, ó, é o período da função. Bundinha para cima, bundinha para baixo. Bundinha para cima, bundinha para baixo. Isso aqui é um período, é um movimento completo. Sobe, desce. Isso aqui é um período completo desta função. O período dela é 2π radianos. Por quê? Porque ela sai do zero e termina a curva no 2π, sem se repetir. A partir daqui ela começa a sua repetição. Por isso que ela é chamada de função periódica. Ela possui um período onde ela não se repete, um intervalo onde ela não vai se repetir. Aqui está o primeiro intervalo da função. Então, de maneira geral, né, de uma maneira mais ampla, nós podemos considerar voltas positivas, negativas, uma volta, 2 voltas, 3 voltas, não importa. E essa consideração vai ampliar o gráfico desta forma aqui. Ou seja, a gente estava representando apenas esse pedacinho aqui, ó, de 0 a 2π. Olha lá, bundinha para cima, bundinha para baixo. A partir daqui, na segunda volta, ela se repete. Bundinha para cima, bundinha para baixo. Terceira volta, ela vai continuar. Bundinha para cima, bundinha para baixo. E assim por diante. Então, essa ondinha perfeita aqui, ó, é um período. Mais um período. Continua, mais um período. E assim por diante. Assim como se eu andasse no sentido negativo. Seria a mesma curva, porém aqui, ó, bundinha para baixo, bundinha para cima. Depois, continua, bundinha para baixo, bundinha para cima. Sempre esse movimento. Repara que o domínio da função seno é real. Isso existe tanto para voltas positivas quanto que para as voltas o quê? Negativas. Então, isso vai ser chamado de curva senoide. Essa curva aqui, queridos, é chamada de curva senoide. Isso vai acontecer para quantas voltas positivas você quiser representar e para quantas voltas negativas você quiser representar. Essa é a função y igual a seno x, que é a função geratriz do nosso estudo, a função geradora do nosso estudo. Beleza? Tranquilo? Bom, domínio, período, imagem. A partir desse gráfico, a gente pode analisar que o período da função, ou seja, a parte da curva onde ela não se repete, ela vai ser de 0 a 2π. Olha lá, bundinha para cima, bundinha para baixo. Por quê? Porque a partir daqui ela se repete. Bundinha para cima, bundinha para baixo. Aqui para trás ela se repete. Para baixo, para cima. Continua. Para baixo, para cima. Voltas positivas à direita, voltas negativas à esquerda. Mas o período sempre vai ser 2π. De 2π em 2π ela se repete. Repara que o domínio dessa função é real. Ela existe para qualquer valor de x. Então, o período é 2π radiano e o domínio é o conjunto dos reais. E a imagem, professor? Bom, a imagem é a mais fácil de perceber. O maior valor da função seno é 1, olha lá. E o menor valor da função seno é menos 1. Ela assume todo o intervalo de menos 1 a 1. Então, ela vai ser um conjunto, imagem, reais, mais um conjunto de reais limitado entre o menos 1 e 1. Ou seja, todo número real compreendido entre menos 1 e 1. Maior valor, 1. Menor valor, menos 1. A função sempre vai de 0 a 1, de 1 a 0, de 0 a menos 1, de menos 1 a 0. Assume todos os valores desse intervalo real de menos 1 a 1. Então, isso aqui é muito importante para a gente fazer exercício de domínio, período e imagem de funções mais para frente. Nós vamos ter uma aula de função cosseno também e depois uma aula só de exercícios de função seno e cosseno, contextualizando imagem, contextualizando período, que cai demais nos vestibulares. Beleza?
Então, o que você tem que saber? O gráfico e, principalmente, domínio é o conjunto dos reais, período vale 2π radianos e a imagem sempre vai ser de -1 a 1 para a função f de x igual a seno x. Porém, nós podemos fazer esse estudo de uma forma mais elaborada, de uma forma mais correta. Então, vamos fazer um estudo geral da função seno. E aqui a gente termina a função seno com alguns parâmetros a mais para analisar. Lembrando, a função f de x seno x é a função geratriz do estudo. É o que gera o estudo do seno. Agora, nesta função eu posso alterar ângulo, eu posso multiplicar a função, somar um número à função, somar um número ao ângulo. Então, eu tenho várias possibilidades. De maneira geral, a função seno vai ser uma função da forma a mais b vezes o seno de cx mais d. Repara que a função seno é o seno do ângulo. Então, o seno do parênteses aqui. Só que o ângulo antes era só x. Agora eu estou multiplicando o x por alguma coisa e estou somando alguma coisa no ângulo. Então, é o seno de cx mais d. Essa é a função seno. Porém, eu posso pegar essa função seno e multiplicar ela por um número positivo ou negativo. E, além disso, ainda posso somar um número positivo ou negativo. Então, de maneira geral, o estudo geral, a lei geral da função vai ser dada por a mais b vezes o seno de cx mais d. Tiago, o que cada parâmetro a, b, c e d interfere? Bom, o a e o b interferem no conjunto imagem. O a vai fazer com que essa curva seja deslocada para cima ou para baixo. Somo mais 1, desloca para cima. Subtrai menos 1, a curva desloca para baixo. Somo 2, soma 2 unidades para cima. Subtraio 2, subtrai 2 unidades, a curva vai para baixo. Então, isso faz um deslocamento vertical e interfere no conjunto imagem. Lógico e evidente que o B também. O B também interfere no conjunto imagem. Porém, como o B eu estou multiplicando a função, eu estou mexendo na amplitude da curva, ou seja, a distância entre o mínimo e o máximo era essa, -1 a 1. Quando eu multiplico por 2, faz isso aqui. Quando eu multiplico por 3, faz isso aqui. Ou seja, à medida que eu vou multiplicando, a amplitude da curva vai o quê? Aumentando. Também interfere no conjunto imagem. Geralmente, para achar o conjunto imagem, você pega o conjunto principal do seno, que é de -1 a 1, multiplica por b, que é o número que está aqui, e soma o númerozinho a, que vai ser o número que está aqui. Dessa forma, você vai achar o conjunto imagem, que nós vamos fazer uma aula só de exercícios de função seno e cosseno, com conjunto imagem e com período da função. Falando em período, quem interfere no período é o c. Esse termo c é o número que multiplica o ângulo. Presta atenção. O c é o número que multiplica o ângulo. E esse número que multiplica o ângulo interfere no período da função. Ou seja, ele faz isso aqui com a curva. Ó, a curva é desse tamanho, certo? Quando eu mexo no período, ou ele diminui o período, ou ela amplia o período. Então, o c interfere no período da função, ou seja, encurta a curva ou alonga esta curva. É desta forma que a gente vai analisar o c. De maneira geral, você vai guardar para mim que o período da função seno também vale para o cosseno, mas, por enquanto, seno, o período da função vai ser 2π dividido por c, onde esse c vai ser o número que multiplica o ângulozinho x. Então, o período da função é 2π sobre c, onde o c é o número que multiplica o ângulozinho x em questão. Beleza? Bom, o d, ele apenas interfere na fase da curva. Porém, essa fase quer dizer que você faz um arrasto horizontal com a curva. Por exemplo, a curva é aqui. Quando eu faço um mais, eu jogo essa curva para a esquerda. Então, quando eu coloco um ângulo mais, eu jogo a curva para a esquerda. Eu desloco ela para a esquerda. Da mesma forma que quando eu coloco um ângulo somado ali menos, eu estou jogando essa curva para a direita. Então, eu faço um deslocamento horizontal que nós também vamos poder perceber. Na verdade, é porque a gente interfere onde a curva começa e onde a curva termina na representação. Mas ela não interfere no período. Quem interfere no período é o c. O d só joga a curva para a direita ou para a esquerda em relação ao eixo x, interferindo onde ela começa e onde ela termina. Queridos,
Este espetáculo de homem acabou de apresentar para você o conceito inicial da função seno. É lógico, é evidente que nós precisamos praticar isso um pouquinho mais, beleza? Então, vem com o Titi, não deixe de estudar e fazer os exercícios da sua apostila. Até a próxima, se Deus quiser.